entre os primeiros cronistas que registraram o processo de colonização da América, destaca-se Frei Bartolomeu de las Casas, sacerdote, teólogo, filósofo e jurista espanhol. Suas crenças e compaixão os levaram a rejeitar os abusos contra os nativos americanos e também denunciá-los amplamente em suas crônicas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar 9 crueldades testemunhadas por Frei Bartolomeu de las Casas aos nativos americanos. Então eu já te peço para deixar o like e, sem mais demora, vamos para a história. Em seu livro Brevíssimo Relato da Destruição das Índias, publicado em 1552, no qual descreve os piores abusos cometidos contra os nativos americanos, Bartolomeu de las Casas diz que a atual ilha do Haiti, na época dos relatos chamada de A Espanhola, foi o território em que começaram os abusos contra as populações indígenas. Os abusos mais comuns foram relacionados a saques. Ele relata que os colonizadores forçaram a entrada nas casas dos nativos para levar seus alimentos. Não aceitavam o que eles ofereciam, exigiam mais. De acordo com Bartolomeu, os conquistadores comiam muito mais do que os nativos, o que daria para 3 casas de 10 pessoas cada por um mês. Os conquistadores comiam em um dia. Diante dos abusos dos conquistadores, muitos indígenas deixaram de acreditar que os europeus tinham intenções amigáveis, deixaram de oferecer comida e apoio, esconderam seus alimentos e mantimentos de seus filhos e esposas. A resistência indígena foi muito mal recebida pelos conquistadores. Longe de entender a mensagem e respeitar os limites dos nativos, os europeus responderam com violência. Eles os esbofetearam e espancaram a punhos e paus até colocarem as mãos nos senhores das aldeias, contou Bartolomeu de las Casas. Enquanto a maioria das atrocidades cometidas foram com espadas e lanças, os conquistadores também mataram com métodos particularmente cruéis e brutais. De acordo com os registros de Bartolomeu, eles esfaquearam e abriram a barriga de mulheres indígenas grávidas, apostando no número de golpes que matariam definitivamente cada vítima. Tiraram a vida de jovens com golpes ou com armas afiadas, armaram fogueiras e queimaram grupos de nativos. Em um dos casos, Bartolomeu descreve a execução de vários indígenas que foram queimados na fogueira como se fossem animais. Devido aos gritos muito fortes dos nativos que o impediram de dormir, o capitão sentiu pena e ordenou que os afogassem. O oficial, que era mais cruel do que o carrasco que os queimou, não queria afogá-los antes de colocar madeira em suas bocas para que não gritassem, o fogo fosse feito e então seriam queimados lentamente como ele queria. Diante de tanta violência, os indígenas responderam com seus próprios ataques e, apesar de não conseguirem dominar os conquistadores, causaram várias mortes dentre eles. A resposta dos conquistadores não foi parar a violência ou parar os ataques. Ao invés disso, decidiram que para cada um deles morto pelos indígenas, os conquistadores matariam 100 dos nativos. Apesar dos indígenas serem cristãos e, em princípio, assumindo que os indígenas não tinham direitos por serem pagãos, os conquistadores cometeram todo tipo de atrocidades, entre elas a violação de mulheres indígenas, muitas vezes como punição ou ataque aos seus companheiros. Por exemplo, Bartolomeu diz que na Ilha Espanhola havia 5 reinos ou 5 territórios com lideranças indígenas. Em um deles, chamado Maguá, o rei Guarionex governava.
Segundo o cronista, esse líder indígena era pacífico, servo e obediente à coroa espanhola. Apesar disso, um capitão dos conquistadores abusou da esposa desse rei indígena e quando Guarionex decidiu deixar seu território, fugir e se esconder de suas terras, eles o localizaram, foi preso e enviado para a Espanha em um navio, mas o navio naufragou e o rei morreu no mar. Todos esses 5 reis indígenas que lideraram em A Espanhola foram mortos, exilados ou desapropriados de suas terras pelos conquistadores. 2 se afogaram em naufrágios nos navios onde estavam presos, outro fugiu e desapareceu entre as montanhas de seu território. Os 2 reis indígenas restantes foram enforcados quando suas aldeias foram atacadas e arrasadas. Bartolomeu relata que, uma vez que tomavam as aldeias e subjugavam os povos indígenas, os conquistadores contavam os prisioneiros e os distribuíam como se fossem objetos. Eles os distribuíram entre si, dando 30 a uns, 40 a outros, 100 e 200, conforme a graça que cada um alcançava junto ao tirano que diziam governar. Cada conquistador deveria ensinar e converter os nativos à fé católica. Em vez disso, eram forçados a trabalhar sem descanso e comida suficiente. Os homens eram enviados para as minas, mesmo aqueles que não sabiam extrair ouro, pois não era uma atividade frequente de sua tribo. As mulheres eram obrigadas a trabalhar na terra, semear e colher. Trabalhos árduos e fisicamente extenuantes, tudo feito com pouca alimentação. Os conquistadores obrigavam os nativos a realizar o mesmo trabalho de burros e mulas, carregar pesos, realocar os europeus e servir como transporte. Bartolomeu escreveu que os conquistadores muitas vezes obrigavam os nativos a caminhar longas distâncias carregando-os em redes. Tinham amarras nos ombros e nas costas, de cargas como animais muito abatidos, assim como chicotadas, açoites, socos, xingamentos e muitos outros tormentos que lhes foram dados no trabalho. Um dos aspectos mais controversos da vida de Bartolomeu de las Casas é que em sua juventude ele também teve servos e apoiou a servidão dos africanos vendidos na América. Sendo pregador, Bartolomeu veio à América pela primeira vez em 1502. Nessa época, os conquistadores tinham uma prática chamada encomenda. Os nativos eram designados para cada conquistador que tinha o dever de evangelizá-los e protegê-los. No entanto, estas encomendas logo se tornaram uma forma de servidão disfarçada. Quem devia proteger forçava a trabalhar. Os nativos eram explorados. Bartolomeu de las Casas também tinha encomendas, até que a Ordem dos Frades Dominicanos denunciaram maus tratos aos nativos e produziu o que se tornaria conhecido como o primeiro tratado sobre os direitos humanos da história. Em sua estada em Cuba, após testemunhar atos cruéis e massacres contra tribos inteiras, Bartolomeu renunciou às suas encomendas, denunciou os maus tratos e dedicou-se a exigir melhores condições para os nativos americanos, mesmo quando justificou a servidão dos africanos. Posteriormente, o cronista também repudiou a servidão de todos os povos e foi declarado protetor dos nativos, um reconhecimento que se mantém até os dias atuais. Essas foram as crueldades testemunhadas por Frei Bartolomeu aos nativos americanos, algumas das maiores barbáries causadas por colonizadores. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!